Shalom, queridos, bom dia, domingão. Aqui tá um dia bem preguiçoso, bem gostoso. E a gente vai falar mais um pouquinho, né? Avançar mais um pouquinho. Faltam poucos vídeos para tratar acerca do orgulho. Mas a gente vai dar continuidade, amém? E hoje a gente vai falar sobre um ponto bem importante, irmãos, que é sobre o orgulho de ter razão. Eu acredito que essa é uma vertente, inclusive, perigosa, porque essa questão de ter razão, muitas vezes ela pode até mesmo nos conduzir a ter desejo que uma outra pessoa sofra ou quebre a cara, né, como a gente fala, só para nós termos razão. E também pode nos conduzir a termos prazer na tragédia de pessoas com aquele famoso eu te disse, né? Mas não um eu te disse como um alerta, mas um eu te disse como um fortalecimento do ego, né? Como um desejo, uma manipulação de que a minha vontade seja estabelecida. E isso, queridos, tem sido uma vertente do orgulho muito vista no mundo cristão, muito, né? Se você parar para analisar aí os escândalos que estão acontecendo na igreja hoje, né? A gente vê aí famílias sendo destruídas, briga entre irmãos por causa de território, por causa de nome. A gente está vendo os escândalos que estão acontecendo aí. Eles estão muito ligados a essa faceta do orgulho de eu tenho razão. E como, né, vou trazer aqui logo, né, não é encerramento do vídeo não, mas trazendo aqui logo como que eu posso blindar o meu coração acerca disso? Dando total vazão, ou total razão, ou total crédito à palavra. Então, entre você e eu, não existe a minha razão ou a sua razão, existe o que a palavra diz. E aqui, queridos, fica algo muito, muito importante e muito pontual para isso, porque nesse quesito de ter razão, a palavra, ela é deixada de lado. E aqui se encontra a base, né, o fundamento do pecado. Então, a palavra, ela deixa de ter razão, porque quem tem razão na história sou eu. Olha o que diz em Provérbios 9. Quem corrige o zombador, Provérbios 9, versículo 7 e 8, a gente vai ler. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem corrige um zombador traz sobre si insulto. Vamos lá. Na nossa cultura, o que a gente vê uma pessoa... O que é uma pessoa um zombador, né? Uma pessoa que zomba. É alguém sarrista, é alguém que brinca com tudo. Mas no original, queridos, não é isso. No original, o zombador é aquele que fala arrogantemente. É aquele que... Você conhece alguém que sabe tudo? Já conversou com alguém assim? Uma pessoa que ela nunca tá pronta a ouvir, ela nunca tá pronta a aprender, ela nunca... Porque ela sabe tudo, ela domina tudo. E quando você tenta corrigir, olha, isso aqui tá errado... ela entra pro escarnecimento, ela entra pra zombaria, ela entra... Esqueci a palavra. Nossa, esqueci a palavra. Mas ela entra pra expressões que demonstram que ela tá rejeitando. A gente já falou tanta coisa aqui, né? A gente já falou sobre considerar o outro maior e tal, a gente... Tanta coisa. E tem pessoas que quando você vai conversar e que você fala algo, olha, mas não é assim, né? A Bíblia diz assim e tal. O olhar dela demonstra quem é você. Ela pode até não falar, mas o olhar demonstra isso. Quem é você?
pra achar que pode me corrigir ou pra achar que sabe mais do que eu. Nossa, eu tô balançando a mesa aqui, o celular tá balançando. Então, são pessoas que não se importam, né? E estabelecem, queridos, culturas, estabelecem padrões fora do padrão de Deus. Deixa eu contar a gente vai continuar lendo aqui, mas eu quero contar uma experiência, não sei se eu contei aqui, ou se eu falei no grupo. Eu tô fazendo uns exames, né? Reposição hormonal, tratamento de saúde, né? Um check-up geralzão aí. E eu fui aconselhada pelo médico, tá? A fazer a dieta carnívora. Não sei se você sabe, né, o que é a dieta carnívora. É uma dieta que é 100% carne e ovo. O que tem na refeição? Carne e ovo. No café da manhã, carne e ovo. O que tem à tarde, carne e ovo. O que tem na janta, carne e ovo. Não tem outra coisa, né? Só carne e ovo. Tá, queridos, eu sei de todos os benefícios, né? Sei de todos, não, minto. Mas eu conheço, né, um pouco dos benefícios da proteína e tal. E eu conversei com a médica, eu já estava, antes de conversar com o médico, eu já estava dando uma olhada nessa dieta carnívora. E eu falei, vou fazer. Mas daí eu tenho dificuldade, assim, eu tenho algumas dificuldades alimentares, sabe? Não problemas de saúde, mas eu tenho algumas dificuldades, principalmente pela manhã. Até tentei fazer o pão proteico lá, né? Não é que é ruim nem nada, mas o meu organismo, o meu estômago rejeita, assim. Daí me dá náusea, eu passo mal. Mas eu falei, eu vou fazer, né? Nem que não seja 100%, mas eu vou fazer 80%, 90% aí, já vai dar um up, né? Já vai dar uma ajudada. E eu comecei, né? Café da manhã, tirei o açúcar, café, procurei pegar um leite melhorzinho, né? Assim, nas suas características, porque eu não tomo café puro. Um café da manhã ou torrada ou biscoito quase 0 calorias, sabe? Coisas mais leves. Na parte da tarde também. E almoço e janta, carne. Queridos, com 3 dias que eu estava fazendo, começou a me surgir um incômodo. Não era um incômodo físico. Começou a me surgir um incômodo. Não sei se estão vendo pernilongo. Começou a me surgir um incômodo. Eu falei, Deus, o que é isso, né? E eu comecei a orar. E daí o Senhor começou a ministrar o meu coração acerca da palavra. Inclusive, né, quando Israel vai tomar Jericó, né, vai entrar na terra prometida, o Senhor fala, olha, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, sinal de fartura. E daí fala dos queijos dos reis, que eram feitos de leite, né? E veio toda uma questão, e eu falei, Deus, me perdoa, eu estou negociando a tua palavra por causa da medicina. Então, o Deus que me formou, ele sabia exatamente o que o meu corpo precisa. Certo? Queridos, eu tô dizendo no natural, tá? Eu não tô dizendo das nossas faltas, né? Tá faltando B12, tá faltando... Não tô falando disso. Eu tô falando do nosso ser natural. Então, o Senhor nos deu uma dieta, né? Em Levítico fala sobre isso. O Senhor nos deu uma dieta alimentar para suprir o que o nosso corpo precisa. E daí essa dieta carnívora, ela orienta justamente ao contrário do que está em Levítico. Porque ela estabelece, você precisa comer gordura animal. Levítico fala que não. O médico que eu fiz a consulta me orientou a comer porco, né? Eu falei, eu não como. Não tô colocando isso como regra, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Tô colocando a minha experiência. E a gente tá falando sobre ter razão. Então, muitas vezes, queridos, a gente vai discutir sobre isso, e talvez isso aqui que eu tô falando pra você é um absurdo, né? A gente vai discutir sobre isso, vai conversar sobre isso, e pessoas vão ficar ofendidíssimas. Por quê? Porque a ciência diz. A ciência está dizendo. Então, eu no meu desejo de ter razão,
Não importa a vertente que eu estou seguindo. Mas a minha razão, irmãos, ela não pode sobressair a palavra. Ela não pode estar acima do que a palavra diz. E eu não estou dizendo que é pecado fazer a dieta carnívora, tá? Amém? Não é isso. Inclusive, realmente eu quero fazer por um tempo. Mas eu não quero fazer como um estilo de vida. Eu não quero, porque eu não quero sair do padrão da Bíblia. Aqui está a chave, aqui está o mais importante. Aí você pode dizer assim, não, mas a Bíblia diz que tudo foi alterado. Sim, os animais também foram alterados. Então, queridos, aqui quando se fala, né, quando o provérbio está falando do homem zombador, é o homem que ele tem uma arrogância em si mesmo, ou uma arrogância no conhecimento que ele adquiriu, que ele vai tentar moldar a Bíblia ao seu conhecimento para ele continuar com razão. Entende? Então esse é o arrogante. Ele olha para aquilo que ele quer praticar, né? Que nem a gente está aí no propósito da sexualidade. Então eu vou procurar na Bíblia homens que, por exemplo, eu vou olhar para Davi e vou falar assim, olha, Davi foi um adúltero e foi um homem segundo o coração de Deus. Então eu vou encontrar o respaldo para o adultério. E eu vou me esquecer de toda a correção, de toda a consequência, de tudo aquilo que trouxe sobre Davi e sobre sua casa. Porque aquilo não me importa, o conselho não me importa que eu pratique aquilo que eu estou querendo fazer. Então aqui, nesse texto de Provérbios, diz, quem corrige o zombador, né, aquela pessoa de fala arrogante, ele traz sobre si insulto. Por quê? Porque essa pessoa arrogante, essa pessoa amante de si mesma, essa pessoa que está agindo na vertente da razão própria, ela vai vir sobre aquele que está tentando trazer um conselho, uma correção, ela vai vir com pedras nas mãos. Ela vai vir com seus argumentos. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Daí aqui vem o conselho, não repreenda o zombador. Caso contrário, ele vai te odiar. E daí, queridos, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Isso há muito tempo atrás. Mas de ter uma pessoa caminhando junto, um liderado, e você ir corrigir, e aquela pessoa depois tentar te destruir. Eu já passei por isso. Você vai corrigir na palavra, e aquela pessoa se levanta com escárnio, com calúnias, com difamação, e ela se levanta, e engraçado que o zombador, o de fala arrogante, na presença de quem o corrige, ele é extremamente arrogante. Mas por trás, geralmente ele entra no vitimismo. Entende? Ele se coloca como um coitado e quem o corrigiu como o problema. Então o conselho é não repreenda o zombador. Caso contrário, ele vai te odiar. E esse ódio ele vai levar para tentar te destruir. Mas daí o conselho continua. Instrua o homem sábio. Então, a Bíblia coloca que aquele que aceita a correção, ele é sábio. E daí, quando você corrige uma pessoa sábia, uma pessoa que ama a correção, que ama o Senhor, a Bíblia diz aqui nesse texto que ele vai te amar ainda mais. E isso aqui, queridos, esse orgulho de ter razão é algo que tem dominado essa geração. Dominado. E daí não se aceita conselhos, né? Por exemplo, o pai e a mãe vai corrigir, eles são velhos. Queridos, eu entendo que os nossos pais, né? Eu não tenho o pai vivo, mas eu tenho minha mãe. Eu entendo que tem muito conhecimento que eu tenho que ela não tem. Né? Por causa da simplicidade, por ser uma outra geração. Mas a base de caminhada, queridos, ela tem vivência. Ela tem história. Ela já andou por caminhos e ela sabe que deu certo e aquilo que não deu certo.
né? Meus pais, eles tinham a quarta série. Quarta série. Pensei pra ver se era isso mesmo. E eu, na oitava série, eles me ensinavam matemática. Quando eu não sabia, era pra eles que eu ia. O meu pai faleceu tem 5 anos, eu acho. Enquanto meu pai estava vivo, eu conversava com meu pai e eu buscava, tipo assim, pai, isso aqui, né? Que nem a gente tava assistindo televisão. Isso aqui, ele me falava sobre a política, ele me falava sobre o governo, ele me falava sobre moeda. E eu tinha muito mais estudo que ele. Entende? Então, mas o amante de si mesmo, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar a instrução dos mais velhos, ele não vai aceitar a instrução de pastores, de líderes, de pais espirituais. Ele vai tratar as pessoas de igual para igual. Entende? Ele vai querer bater de frente com o líder dentro da igreja como se fossem iguais. E não são iguais, queridos. Não são iguais. Né? O porquê que Deus me escolheu, me separou para o pastoreio, para o âmbito profético, isso é com o Senhor. Eu não sou maior que você no sentido de salvação, de graça, não sou. Né? Eu tenho que vigiar o meu coração. Todos os princípios da Bíblia eu tenho que praticar tanto quanto você e até mais do que você. Mas quando se relaciona à autoridade, sim, o Senhor me vestiu com essa impartidura, com essa vestimenta de autoridade. Queridos, o meu apóstolo, mas nunca na vida que eu tenho coragem de bater de frente com ele de igual, não tenho. Por quê? Porque eu respeito a unção que está sobre ele. Eu respeito a direção que o Senhor me deu em estar com ele e com a esposa, né? E se um dia eles fizerem, você tem que concordar com tudo? Não, queridos, eu não tenho que concordar com tudo. Mas eu não tenho que entrar nessa vertente de que somos iguais. Nós não somos iguais. O Senhor, e ele é mais novo que eu, o Senhor separou ele para ser autoridade sobre mim. Queridos, olha, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque isso é uma vertente do orgulho. Isso é uma vertente do orgulho e ela é terrível. Nós vamos, nos últimos vídeos, falar sobre as consequências, né? Fazendo um apanhadão disso aqui, porque ainda tem mais umas 2 ou 3 características pra gente falar. A gente vai fazer um apanhadão sobre isso aqui para encerrar, falando sobre as consequências. As consequências são trágicas, irmãos. São trágicas. Eu passei uma experiência o ano passado aqui na minha cidade. 2 pessoas, e eu nem sabia, tá? Se levantaram com voz altiva, com voz arrogante, sobre um fato, dizendo que eu estava mentindo. E eu não estava mentindo. E eu não falei nada, queridos. A minha filha que trouxe falou, mãe, aconteceu isso. Falei, meu Deus, eu tenho dó dessas pessoas, porque o Senhor é testemunha. Queridos, 1 semana depois, foi um casal isso. 1 semana depois, a mulher sofreu um acidente de moto, fratura exposta, e o homem, 2 dias depois, sofreu um acidente de moto, quebrou a clavícula. Eu tô dizendo que é por mim, queridos? Não, não é por mim, não é sobre mim, é sobre ele. Mas o Senhor sempre vai abater o soberbo. Entende? Então não adianta. Nós precisamos ter um coração ensinável, um coração moldável, um coração tratável, sabe? Se você for confrontado ou se eu for confrontada, eu tenho que me analisar. Mas a pessoa está falando sobre mim algo que eu não sou. Eu tenho que me analisar, irmãos. Porque às vezes é o mau hálito que a gente não sente. Mas outra pessoa está vendo. Entende? Eu tenho que me analisar. Eu tenho que sair dessa arrogância de que eu sou super, de que eu sou hiper, que eu sou top. Eu tenho que sair disso, irmãos. Eu preciso olhar com clareza para aquilo que Deus está falando. Através das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ter essa humildade,
né? E daí dentro disso, se eu olhar e falar assim, não, essa correção realmente não cabe, eu não tenho que ir na pessoa mostrar a minha razão. Eu só descarto. A Bíblia diz, retém o que é bom. Aquilo que não é bom, descarta. Eu lembro de dos meus primeiros pastores, né? Porque na época eu era presbiteriana, quando eu me converti, tinha trocas pastorais, né? E esse pastor um dia fez uma pregação, e eu não sei nem sobre o que, nem qual personagem ele pregou, bíblico, né? Eu sei que ele falou uma frase que me marcou. Quem tem Deus como juiz não se justifica. Então, se eu creio que existe alguém que cuida de mim, irmãos, essa questão do orgulho, ela é muito além do que um sentimento. Ela faz liberações espirituais. Então, quando eu entro nessa razão própria, nessas questões de que eu preciso me defender, eu estou demonstrando que eu estou sendo regido por essa característica do orgulho, mas eu também estou fazendo denúncias no mundo espiritual de que eu não confio em Deus. Então eu preciso me defender. Eu preciso me levantar escudos para me proteger sozinho, porque Deus não vai cuidar de mim. Entende? Por isso que eu falei assim, a gente anula aquilo que a palavra diz. A gente põe em descrédito o que a palavra diz, para viver aquilo que eu quero, sendo cristão. Para viver aquilo que está no meu coração. Então eu vou discutir, eu vou brigar, eu vou ser arrogante, eu vou ser sarcástico, era a palavra que eu queria lá atrás, que eu esqueci. Eu vou agir no sarcasmo. Entende? Porque eu vou rejeitar tudo aquilo que vem para me moldar. O Senhor vai usar, irmãos, para nos moldar, o Senhor vai usar ferramentas, amém? A gente fala do oleiro, né? O oleiro não é só o barro, né? Existem ferramentas que são usadas para moldar o vaso. E quem são as ferramentas, irmãos? Você e eu somos ferramentas do Senhor. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas também são ferramentas do Senhor. E o Senhor vai usar as ferramentas para nos moldar. O Senhor vai usar as ferramentas para nos podar. O Senhor vai usar as ferramentas para nos corrigir. E se eu estiver agindo dentro da minha própria proteção, essas ferramentas não me atingirão. Isso é bom, porque eu não vou sofrer. Não, eu não vou ser mudado. Eu não vou ser transformado. Eu não vou desenvolver os frutos do Espírito. O amor, a bondade, a misericórdia, a longanimidade. Eu não vou desenvolver. Porque eu não estou sendo moldado. Eu preciso ser gerado em Cristo. E eu sou gerado em Cristo através dos evangelhos e através da igreja. Entende? E a igreja, irmãos, vai ter aquele irmão lixa. Mas sabe por que a gente sente o irmão lixa? Porque existe aspereza em nós e a lixa vai comer ali. Porque um vaso liso não precisa ser lixado. Vai ter os irmãos que vão nos colocar no fogo. Por quê? Porque eu preciso de maturar, eu preciso... A palha, o feno, as coisas ruins que estão em mim precisam ser queimadas. Vai ter o irmão que vai ser o facão para me tesourar. Porque eu preciso ser podado para receber um novo nível de vitalidade. Vai ter as lutas financeiras, de saúde, na família. E tudo isso é projeto de Deus? Não, irmãos. O projeto de Deus era o Éden. Mas se eu amo o Senhor e eu quero viver de acordo com os seus propósitos, tudo isso vai contribuir para o meu bem. Mas se eu estiver atuando dentro dessa autoproteção ou dentro desse orgulho de ter razão, dentro da minha razão,
que é humanismo, essas coisas não terão acesso a mim. E daí eu vou ser a mesma pessoa. Eu não vou ser transformado. Você que está no processo de transformação aí, né? A gente passa o mais grosso num tempo, mas o processo continua, né, irmãos? É fácil? Não é, né? Mas vale a pena? Vamos lá, você pode dizer com verdade, vale a pena? Porque o que a gente escuta hoje é não vale a pena passar por isso. É mentira, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena crescer, amadurecer. Vale a pena, irmãos. O caminho estreito de Jesus vale a pena. E é caminho estreito. Eu não tenho como carregar bagagens nesse caminho. Em Hebreus, eu quero ler com vocês, Hebreus 12, versículos 5 e 6, diz assim: E também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele te corrigir. A correção não pode ser para nos corrigir, ou para nos desanimar. Escutei um louvor aqui, minha mente vagou. Não pode ser para nos desanimar. A correção tem que ser para nos alinhar e para nos dar mais força. A poda não pode ser para, poxa, eu tava com uns galhos tão bonitos aqui, ó, e agora os galhos foi cortado. Não. A poda tem que ser, nossa, aqui foi cortada, agora eu vou ter mais força, eu vou ter mais ânimo, eu vou ter mais estrutura. Agora eu vou com mais força. Não pode ser para... Não desanime quando você for corrigido. Porque Adonai disciplina quem ama. E fustiga todo aquele que aceita como filho. Então, a correção, ela denuncia a paternidade. Então, irmãos, hoje é dia de sair disso. De sair da razão. Só existe uma razão. Entre você e eu, existe criação diferente, mentalidade diferente, educação diferente, traumas diferentes, alegrias diferentes, famílias diferentes, situações territoriais diferentes. Mas existe algo que nos liga e nos faz iguais. A palavra. Não iguais no sentido de que nós somos todos iguais, né? Mas no sentido de que nós recebemos da mesma fonte. E a minha razão e a sua razão acaba quando nós nos deparamos com essa palavra. A minha razão e a sua razão tem que se dobrar, tirar sua coroa e se prostrar diante da palavra. Porque existe algo que é maior do que você e eu. Queridos, sabe, eu tenho algo comigo, se alguém chegar me pedindo conselho, eu aconselho. Se a pessoa vir me pedir um conselho, ela falar assim, Deus falou comigo, morreu o meu conselho. Eu falo, caminha no que Deus falou. Por quê? Mas pode ter sido Deus, pode ter sido um engano do coração. Então, mas ela já chegou com uma palavra dizendo que é de Deus. Eu não me meto nisso. Já aconteceu comigo várias vezes, né? O que você acha de eu casar com fulano? Eu não tenho que achar nada. Deus tem que falar com você. Deus falou comigo que é esse homem. Eu tô olhando que vai dar ruim, irmãos. Deus falou? Falou. Você tem certeza que foi Deus? Tem. Então, vai. Mas você deveria alertar, não, queridos. A minha razão pode estar errada diante do que Deus fala. Existe um lugar, sabe? Aquela questão dos limites. O meu limite e o seu limite das nossas razões, eles acabam quando nós nos deparamos com a palavra, quando nós nos deparamos com conselhos, quando nós nos deparamos com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida. Na semana passada, a gente falou, né, acho que foi semana passada, sobre às vezes a gente se fecha para pessoas para não sofrer e a gente acaba nos protegendo de ser curado.
essa semana às vezes a gente nos fecha dentro da nossa razão e a gente impede que Deus use suas ferramentas para nos tratar e nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. O orgulho, querido, sempre vai nos colocar num pedestal, independente da sua vertente. E a gente vai falar lá na frente sobre as consequências. Mas esse pedestal sempre vai ser quebrado pelo Senhor. Então hoje é dia de sair disso. Sai da proteção. Você não sabe tudo. Deixa eu te falar isso. Você não sabe tudo. É impossível. Deus me mostrou, tá, queridos? Deus te mostrou uma partícula de algo que para você é grandioso, mas dentro da totalidade é bem pequeno. Consegue entender isso? Queridos, eu já tive visões, eu já falei isso com vocês, né? Uma vez o Senhor me levou na sala das memórias, o Senhor já me levou em sala de armas, mas aquela visão que o Senhor me deu, aquele lugar que o Senhor me conduziu, é uma partícula do que o Senhor mostrou para mim. Não é o todo daquilo que o Senhor é ou do reino de Deus. Então daí você tem uma visão diferente da sala das memórias. Daí eu e você vamos começar a brigar, porque eu tenho a minha razão e você tem a sua razão. Queridos, mas o reino de Deus está acima da minha razão, da minha visão, está acima da sua razão e da sua visão. O reino de Deus é muito maior do que isso. As nossas visões deveriam se completar e não nos separar. Eu estou falando de visões verdadeiras e reais e fundamentadas na palavra, amém? Então sai disso, irmãos. Porque você está perdendo coisas extraordinárias do Senhor. Por causa da razão. Porque pessoas que começam a entrar nessa vertente do orgulho, elas não estabelecem relacionamento. Elas ficam no meio de amizade por um tempo e em outro ela tem que criar outro, porque ninguém suporta. Daí ninguém gosta de mim, todo mundo me ataca. Você é um problema. Tem que ficar mudando de igreja, porque fica ali, faz, de repente acaba tudo. Por quê? Porque é cheio da razão. Ninguém consegue te orientar, ninguém consegue te direcionar, você sabe tudo. Tem que mudar. Chega no outro aprisco, falando mal do aprisco anterior, até que ali todo mundo saiba quem você é de verdade. Sai disso, irmãos. Tira essa armadura, tira essa mentalidade, sai disso. Porque o Senhor tem ferramentas. E o Senhor quer usar ferramentas com amor. Mas o orgulho também nos leva à queda. Não espere chegar à queda. Eu me lembro de uma vez, para a gente encerrar, que eu escutei uma ministração do apóstolo Zeir e depois escutei várias vezes o A.P. Éder ensinando esse mesmo princípio. Quando Deus te corrigir, na primeira correção se rende. Mas se rende, se joga no chão, chora, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não fique esperando o Senhor te quebrar. Sai da razão. Não fique esperando o Senhor te quebrar. Você já brincou de cabo de guerra? Nós somos os lados frágeis. O Senhor sempre vai vencer, irmãos. Então sai da razão. Sai dessa vertente do orgulho. Que o Senhor ministre o seu coração. Que o Senhor revele, né? Abre os nossos olhos, o meu também. Que os nossos olhos sejam abertos para enxergarmos, né? Aonde estão essas vertentes em nós. E que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com isso. Estratégias para sair disso. Sabe, que o amor do Senhor venha nos constranger, que a misericórdia, a bondade dele venha nos constranger diante de tudo isso. E que nós possamos caminhar em santidade, em vida, em leveza, com fardo leve, glorificando ao Senhor e expandindo o reino dele aqui na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça prosperar e ser transformado através dessas palavras, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Semana que vem a gente volta, em nome de Jesus.